Clássico dos milhões não se ganha apenas dentro das quatro linhas, mas também fora delas. E parece que depois de um tempo sombrio, onde as pessoas que trabalhavam dentro do Vasco da Gama não tinham a noção do que era um clássico dos milhões e não deixavam o Vasco da Gama respirar os ares de um Vasco e Flamengo, temos uma diretoria que sabe muito bem o que é um clássico dos milhões. Você aí do outro lado, assim como eu daqui desse lado, temos vários motivos para criticar a atual diretoria. Vários motivos para criticar o presidente Pedrinho, o diretor técnico Felipe, Marcelo Santana e as partes que cercam esses dirigentes. Entretanto, eu aqui desse lado e você aí desse lado, não podemos criticar o ex-jogador Pedrinho, o ex-jogador Felipe, porque como atletas do Vasco, esses caras sabiam muito bem o que era o Vasco da Gama e principalmente o que é um clássico dos milhões. Então, meu amigo, eu inicio esse vídeo onde iremos falar muito sobre esse Vasco da Gama e Flamengo, porque iremos respirar durante toda essa semana esse clássico dos milhões falando sobre isso. Pois o Vasco e Flamengo é só no sábado, mas ele já começou. A gente vai trazer tudo o que está rolando aí nos bastidores. Vasco e Flamengo, com o mando do Vasco, nesse próximo sábado, não acontecerá no Maracanã. O Vasco bateu o pé e não vai levar esse jogo para o Maraca. A gente vai trazer isso a vocês, muito por uma influência, é claro, das pessoas que trabalham dentro do Cruz Maltino. Falar sobre a imprensa, uma imprensa esquisita, uma imprensa estranha, uma imprensa desrespeitosa e uma imprensa que faz questão de acabar com o Vasco da Gama. Respeito tem limite. De respeito tem limite. A gente vai trazer isso aqui a vocês. Além dessa, é claro, muitas outras novidades. Tem Lloyd Augusto a caminho aí do Rio de Janeiro, já começando a aprontar as suas loucuras. A gente vai trazer aqui o que o angolano aprontou na noite de ontem. Então teremos aí pela frente definitivamente, né, num Acorda Vascão, um primeiro vídeo desta terça-feira, né, já muito agitado, muito movimentado e cheio de informações para todos vocês. Entretanto, meu amigo torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá, vascaíno? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito aí com a sua presença, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, pois tudo isso é muito importante para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Sem você nos ajudar, nós aqui não iremos a lugar algum. Então, conto com você, hein, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, uma introdução de fato um pouquinho mais longa, porque era necessário falar sobre essa questão aí do Clássico dos Milhões. A começar aqui primeiramente com vocês, falando exatamente sobre esse clássico. Foi como eu disse, o Clássico dos Milhões, ele não se decide apenas dentro de campo. O Clássico dos Milhões, ele começa fora das quatro linhas. Infelizmente, eu falo com muito pesar, cara, porque eu sou muito Vasco. Eu não tive a oportunidade de viver, talvez, os tempos áureos, né, de Clássico dos Milhões. Esse confronto entre Zico e Roberto, o Clássico dos Milhões, onde o Vasco era superior ali nos anos de 97, 98, 2000. Tudo isso marcou muito a geração de vascaínos que vivenciaram esse período tão grande e tão bonito desse clássico. O maior clássico do futebol brasileiro e um dos maiores do mundo, sem dúvida alguma. Eu peguei um pouco, muito por parte do doutor Eurico Miranda, que fez o Clássico dos Milhões. Uma rivalidade que, é claro, já existia, mas que foi inflamada por um presidente que sempre amou muito o Vasco, muito controverso
Uns amam, outros odeiam. Mas na história de Vasco da Gama e Flamengo é impossível não lembrar de Eurico Miranda. E por ele, durante ali a gestão, né, de 13 a 16, eu lembro muito do Clássico dos Milhões. Eu lembro muito do Respeito Voltou Ponto. Eu lembro muito do gol do Rafael Silva dentro do Maracanã, numas quartas de final de Copa do Brasil, onde o presidente era Eurico e o Rafael Silva sai metendo o ceifador. Eu lembro muito disso. Lembro muito que o Vasco, naquela época, aos trancos e barrancos na Série B, chegava e vencia o Flamengo no Clássico dos Milhões. Porque tinha um elenco melhor? Não. Porque tinha mais investimento? Muito menos. Mas porque tinha gestores, dirigentes, pessoas que trabalhavam no clube que entendiam o tamanho de um Vasco da Gama e Flamengo e passava isso para dentro do vestiário. E o Vasco hoje, ele é um clube que não entra mais contra o Flamengo e consegue, né, infelizmente se colocar de uma maneira igual, muito infelizmente pelo pensamento das pessoas que passaram pelo nosso clube nesses últimos anos, gente. É a realidade. A gente viu uma gestão Campelo que muitos diziam que até o próprio Campelo era flamenguista. E o Vasco foi amassado durante todo esse período. A gente viu uma gestão Salgado, onde eu nem preciso falar muita coisa. O futebol foi abandonado. O último a ser pensado era o Vasco da Gama e Flamengo. E a gente viu uma gestão da 777 Partners que não tinha absolutamente ninguém que conhecia o Vasco da Gama trabalhando no clube. E o Vasco, de um modo geral, foi deixado de lado. Quanto mais o Vasco e Flamengo. E agora, diferente do que tivemos durante todos esses últimos anos, podemos ter pessoas não tão capacitadas. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Mas temos pessoas que conhecem o Vasco. Temos pessoas, que sabem o que é o Vasco e Flamengo. Nós temos Carpegiani como auxiliar técnico. Nós temos Luizinho Quintanilha como auxiliar técnico da comissão permanente. Nós temos Felipe. Nós temos Pedrinho. Nós temos vascaínos hoje trabalhando dentro do Vasco. Nós temos pessoas que sabem o que é o Vasco da Gama. E eu tenho convicção de que, diferente de como foi todos esses últimos anos, essa semana, pré-Vasco e Flamengo em uma semifinal, tá mexendo. Eu tenho convicção que nessa semana, Pedrinho, Felipe ou qualquer outro vai lá no vestiário, vai lá no CT, trocar uma ideia com esses caras. Pra tentar mostrar o que é um Vasco da Gama e Flamengo. E eu tenho certeza que no jogo de sábado, o Vasco vai entrar com uma outra postura. Porque ontem, o papo do Verratti era esse daí, que vai aparecer na imagem a vocês. E não ache que ele chegou da Argentina sabendo que era um Vasco e Flamengo. Esse pensamento, essa cabeça, é muito do que vem sendo passado internamente dentro do Vasco da Gama. Cara, para ser campeão a gente tem que ganhar todo mundo. Agora a gente pega o Flamengo, a gente sabe o que é, mas o ano passado a gente comemorou muito pegar no Iguaçu e a gente ficou fora da final. Então tem que preparar-se bem, tem que descansar, tem que trabalhar muito e acho que esta equipe necessita uma revancha. E ficou pronto jogar com ele, mas a gente acredita muito em que pode dar tudo certo e pode passar na final. Mas tem que ir jogo a jogo. Tendo jogo, a gente tem que ser muito inteligente e trabalhar muito. Tem que acreditar em nós, que a gente pode chegar a essa final e depois ver quem pode pegar em uma hipotética final. Mas o primeiro jogo com o Flamengo vai ser muito importante e tem que pensar nisso agora. Meu amigo vascaíno, essas foram as palavras de Pablo Verratti. É clima de revanche, né? É um clima de revanche pro Vasco contra o seu maior rival. E esse clima, ele já começou. O Vasco ele não quer jogar no Maracanã e não irá jogar no Maracanã. O motivo? Internamente, assim como a gente trouxe no posicionamento da Força Jovem ontem, através das redes sociais, o Vasco entende que hoje o Maracanã não tem mais uma isonomia. Ou seja, o Maracanã hoje não é mais um estádio dos quatro grandes. O Maracanã hoje é um estádio do Flamengo e do Fluminense. Então, a partir do momento que o Vasco joga contra o Flamengo no Maracanã, o Vasco não está jogando na sua casa como era antigamente. O Vasco está mandando um jogo na casa do seu rival. Então, internamente, o pensamento desde o momento em que se confirmou essa semifinal no Maracanã foi: não iremos levar o jogo para o estádio Jornalista Mário Filho. Não iremos levar um jogo onde o Flamengo chegará e se sentirá em casa.
onde o Flamengo irá para a partida e tem um vestiário próprio, personalizado, com tudo certinho da casa deles, onde tem um gramado onde eles jogam todas as partidas, onde tem um estádio em que o seu torcedor vai todos os jogos acompanhar e se sente à vontade, onde já tem todo um cronograma feito e preparado para a partida. O Vasco não quer isso, e por isso tentou levar o jogo para o São Januário. Beppe rejeitou, determinando uma falta de segurança. O Vasco tentou entender e mudou. Tentou levar o jogo para o Engenhão, o Newton Santos. E aí, meu amigo, não teve como negar. E ontem, o CEO Carlos Amodeu do Vasco, em uma conversa realizada, promovida pela Liga Forte União, na sede, no escritório da produtora Live Mode, o Carlos Amodeu afirmou que esse jogo do próximo sábado, a primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca, irá acontecer no estádio Newton Santos. O jogo de ida entre Vasco da Gama e Flamengo irá acontecer no estádio do Botafogo. Público meio a meio, 50% dos ingressos destinados ao torcedor vascaíno e os outros 50% destinados ao torcedor flamenguista. Internamente, o Vasco questionou aos atletas, informações dadas pelo jornalista Lineker Bionic do canal Mário Coelho Vasco, é que a escolha desse mando foi passada para os jogadores e a grande maioria escolheu sim o estádio Newton Santos, deixando claro os próprios atletas acreditando que o Maracanã tem uma adaptação maior aos atletas do Flamengo. Então, com isso, após ter um pensamento de que hoje, infelizmente, o Maracanã não é mais a casa do Vasco, e sim a casa do Flamengo e do Fluminense, após ouvir dos atletas que há uma adaptação maior aos jogadores do Flamengo ao Maracanã do que aos atletas do Vasco, esse jogo será levado para o estádio Newton Santos. Vasco da Gama e Flamengo acontecerá no tapetinho. Mesmo tapetinho que o Vasco no ano passado deitou no Fluminense, irá acontecer esse Vasco da Gama e Flamengo. O Clássico dos Milhões acontece fora das 4 linhas. E diferente do que a mídia pensa, a gente tem que ir com tudo pra cima dos caras. Sem medo, sem pena e buscando dar alegria a nós, vascaínos. Estamos aqui desse lado, doidos e esperando por uma vitória contra eles. Que a postura da imprensa, meu amigo, essa daí você vai ver a vocês. Em 2 vídeos diferentes. Uma da Jovem Pan, onde um jornalista que eu respeito por todo o trabalho feito, um símbolo da imprensa, do jornalismo esportivo, principalmente de São Paulo, mas com um desrespeito bizarro, que é vergonhoso. Um outro rapaz da ESPN, que eu não quero nem citar o nome aqui, tendo a audácia de dizer que há uma distância maior técnica entre Vasco e Flamengo do que entre Fluminense e Volta Redonda. Atletas, calem a boca desses caras, tá? Calem a boca desses caras. Dê uma olhada aí nas loucuras faladas por esses. 30 jogos, só duas. É muita só coisa. Duas né? vitórias, 17 vitórias do Flamengo, é muita coisa, e 11 empates. Acho que a distância entre Vasco e Flamengo é maior do que entre a outra semifinal, Fluminense e Volta Redonda. Nossa, cara. Não é verdade? Não, calma aí, cara. Não é? Não, você está falando de números. Estou falando do jogo. Um jogo contra o outro. Um contra o outro no final de semana. Não, Bruno. Você não concorda? O Flamengo e Vasco, a distância é ser maior do que Fluminense e Volta Redonda? É maior. Não, cara. Não é? Não. Você acha que é mais fácil o Vasco eliminar o Flamengo ou o Volta Redonda eliminar o Fluminense? Mais fácil que o Vasco eliminar o Flamengo do que o Volta Redonda eliminar o Fluminense. Volta Redonda pode eliminar o Fluminense. E o Vasco? Seria um choque, mas o Vasco também pode eliminar o Flamengo. Poder pode, mas você... Não, maior não, cara. Não faz isso, cara. mas eu não tô falando eu não tô falando da história, não tô falando do peso da camisa, Sim, não tô falando das estrelas em campo. É verdade, ué. Não. Vai estar estampada no vestiário do Vasco. Não. Tudo bem, vai estar estampado lá, mas infelizmente não vai adiantar nada. A diferença entre um confronto e outro é essa. O Verratti, ele disse o seguinte, vamos pegar o Flamengo e temos muita sede de revanche. Tá com sede, né? Quando começar o jogo ele vai se sentir no deserto.
Pô, tá de brincadeira, né, cara? A chance do Vasco é zero. É 100% a zero. Não tem nenhuma chance, pô. Imagina. O Vasco, do jeito que tá com sede e vai se sentindo no deserto. Não tem nem. Sabe? Não dá, não tem condição. Hoje são coisas diferentes, patamares diferentes. São 2 jogos, é isso mesmo? Em 2 jogos, então, piorou. Eu não vou ficar surpreso se o Flamengo meter 2 goleadas do Vasco. Vou ficar surpreso se o Vasco engrossar em algum jogo. Bom, meu amigo vascaíno, eu paro aqui esse Acorda Vascão rapidamente só para te dar um aviso, tá? Nós estamos aí na meta, no objetivo de chegar aos 148 mil inscritos. Falta pouco, tá? Pouco mesmo. Então preciso aí de você. Você vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez é o seguinte. Se você está no vídeo até agora, significa que você se amarrou no nosso canal. Então já se inscreva, é rápido, é fácil. É só apertar nessa palavrinha inscreva-se e fazer parte da nossa família. Já você vascaíno que está aqui nesse Acorda Vascão e já conhece o nosso canal e voltou, é porque você gosta do nosso canal. E se não está inscrito, como se diz, está vivendo errado. Então conto com você. Ajude o vascaíno que está desse lado, sempre te deixando muito bem informado com as notícias do Vasco da Gama, se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando esse canal para o seu amigo. Eu conto muito mesmo com a sua ajuda. Fechou? Agora fiquem com o vídeo, com muita informação e muita novidade. Fui, vascaíno! Tamo junto! Meu amigo torcedor, sinceramente, tá? Quem não se revolta é maluco. Conto aí com você, conto com a sua ajuda também. Vamos fazer com que esse canal cresça cada vez mais. E eu espero estar aqui com você aí do outro lado nesse próximo sábado, louco da cabeça, alucinado após uma vitória do Vasco contra o nosso maior rival. A gente merece isso. A gente merece novamente ver uma vitória do Vasco contra eles e passar por esses caras nas semifinais. Sério. Eu queria ver a cara de um torcedor flamenguista sendo eliminado por nós na semifinal do Campeonato Carioca e a gente vencendo o Fluminense ainda na final depois. Fico até arrepiado. É pra abrir o ano chutando com o pé na porta. A gente merece isso. Mas vambora, vascaíno. Vambora seguir aqui com o vídeo. Vambora trazer mais informações, né? E pra fechar, falar sobre Lloyd Augusto. Porque, como tá aparecendo aí na imagem a vocês, Lloyd Augusto ontem abriu mais uma live. Uma live com um amigo dele em Portugal, local onde ele está nesse momento. Lloyd Augusto está no país europeu para tratar das suas documentações. Ele viajou para Portugal na madrugada dessa segunda-feira para resolver uma questão de documentação. Depois dessa pequena estadia em Portugal, ele irá embarcar, a expectativa é que nessas próximas horas, Lloyd Augusto embarque para o Rio de Janeiro, diretamente de Portugal, para no Vasco, aqui na cidade carioca, realizar exames médicos e assinar um contrato de 3 anos com o nosso Vasco da Gama. O Vasco que pagará ao Alanyaspor, clube turco que detinha os direitos econômicos do jogador, 8 milhões e meio de reais fixos, mas com valor de contratação que pode chegar até 14 milhões e 200 mil reais, com as metas de desempenho estipuladas no contrato. Sendo nessas metas, né, 900 mil reais por números de gols e assistências, 900 mil reais caso o Vasco se classifique para a Libertadores neste ou no próximo ano, e algo em torno de 4 milhões de reais, por número de participação em jogos. Então, o Vasco paga ao Alanyaspor 8 milhões e meio de reais fixos, mas esse valor poderá chegar até 14 milhões e 200 mil reais se essas metas colocadas em contrato forem batidas. Lloyd está muito animado, nitidamente na live a gente vê, né, um brinco com uma cruz de malta, ele faz questão de mostrar esse brinco na live através de suas redes sociais, muito animado em vestir a camisa do Vasco da Gama, e parece, né, que o objetivo do Lloyd, naquela live onde ele grava e diz que gostaria de jogar um Vasco da Gama e Flamengo, e caso jogasse a partida, ele arranjaria a confusão, parece que o sonho do angolano vai acontecer, porque sábado tem Vasco e Flamengo. A expectativa é que até quinta o Lloyd desembarque no Rio de Janeiro. Até quinta é o prazo limite para inscrição de jogadores no Campeonato Carioca. Então, meu amigo, parece que há a possibilidade do Lloyd Augusto sábado estar à disposição do técnico Fábio Carille para estrear contra o Flamengo. Botar fogo no jogo, dentro do tapetinho do Nilton Santos e deixar os caras maluco. Animado, vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui, eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso
Acorda, Vascão. Apenas o primeiro vídeo, né, dessa terça-feira. E já eu tô de volta, tá? Com Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaína.